Quando um pai solitário, movido apenas pela necessidade de proteger uma desconhecida, enfrenta 3 assaltantes armados em plena avenida, ele não imagina que aquele gesto mudará o curso de sua vida. O ato heróico o expõe, reacende feridas do passado e o coloca sob o julgamento de quem ele salvou, uma mulher com poder de decidir se ele merece ou não o que mais ama. A cidade respirava em movimento perpétuo, um organismo vivo que pulsava através de suas artérias de concreto e asfalto. Naquela manhã de setembro, o sol nascia alaranjado por trás dos edifícios, tingindo o céu de tons que pareciam anunciar algo além da rotina. As buzinas se misturavam ao som das sirenes distantes, criando uma sinfonia urbana que já não causava estranhamento. Era apenas o ritmo natural de uma metrópole que nunca dormia. Os carros avançavam em filas intermináveis, parando e seguindo conforme os sinais alternavam suas cores, enquanto pedestres atravessavam apressados, cada qual imerso em seu próprio universo de preocupações e compromissos. Entre toda aquela multidão indiferente, 2 destinos caminhavam, sem saber que em poucos instantes se cruzariam de forma irreversível. Ela, uma mulher de meia-idade com blazer azul marinho e vestido vermelho, que contrastava com a sobriedade da pasta preta que carregava, avançava pela calçada com a postura ereta de quem estava acostumada a ser obedecida. Seus olhos, ocultos por óculos de armação discreta, percorriam distraidamente o entorno, enquanto sua mente já habitava a sala de audiências que a aguardava. Juíza, há 15 anos, ela conhecia o peso de cada decisão, o eco que uma sentença podia ter na vida de pessoas reais, mas também aprendera a erguer muros internos para não se deixar consumir pela carga emocional dos processos. Aquela manhã não era diferente das outras, ou assim ela acreditava. Do outro lado da avenida, ele surgia como mais um anônimo na massa. Um homem de pouco mais de 30 anos, cabelos escuros levemente desalinhados, camisa xadrez que já mostrava sinais de uso e uma mochila surrada pendurada nos ombros. Dentro dela, cuidadosamente embrulhado em papel alumínio, estava o lanche que havia preparado de madrugada. Um sanduíche de queijo com alface e tomate, uma maçã pequena e um suco de caixinha. Era a refeição que levaria a filha na escola, como fazia toda sexta-feira desde que perdera a guarda. Aqueles poucos minutos semanais no portão, vendo a menina sorrir ao receber a comida feita por ele, eram tudo o que lhe restava de paternidade. Ele jamais chegaria à escola naquela manhã. O semáforo piscou amarelo, depois vermelho. Os carros frearam em sincronia imperfeita, criando uma pausa momentânea no fluxo contínuo. Foi nesse intervalo que eles surgiram, 3 figuras que pareciam nascer das sombras projetadas pelos prédios, movendo-se com a precisão de quem havia ensaiado aquilo antes. O primeiro, alto e magro, usava uma camiseta preta com capuz puxado sobre a testa. O segundo, mais baixo e robusto, tinha as mãos enfiadas nos bolsos de uma jaqueta jeans rasgada. O terceiro, de boné virado para trás e tênis desgastado, caminhava alguns passos atrás, mas seus olhos varriam o ambiente com atenção predatória. A tensão se materializou antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. O ar pareceu ficar mais denso, como se a própria atmosfera pressentisse o que estava prestes a acontecer. A mulher de blazer azul atravessava entre os carros parados, indiferente ao perigo que se aproximava por 3 direções distintas. Ela não viu quando o primeiro deles acelerou o passo, diminuindo a distância que os separava. Não percebeu o segundo contornando pela lateral direita, fechando o cerco. Só notou o terceiro quando ele já estava a poucos metros, e mesmo assim, seu cérebro precisou de segundos preciosos para processar o que aquilo significava. Então aconteceu. O homem de capuz preto estendeu a mão, não em gesto de ajuda, mas de ameaça. A luz do sol refletiu em algo metálico que ele segurava, uma arma pequena, mas suficientemente real para congelar o sangue de qualquer um.
A voz dele saiu rouca, mastigada pela urgência e pela necessidade de não atrair atenção demais. Ele exigia a pasta, a bolsa, qualquer coisa de valor. A mulher ficou paralisada, os dedos apertando instintivamente o couro da pasta contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu em busca de ar que não vinha, e pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu o gosto amargo do medo absoluto. Foi quando ele agiu. Não houve cálculo, não houve hesitação. O pai, que carregava o lanche da filha, viu a cena enquanto ainda estava a metros de distância. Mas algo dentro dele, um instinto mais antigo que a razão, mais profundo que o medo, o impulsionou para a frente. Suas pernas se moveram antes que sua mente pudesse questionar a insanidade daquilo. Ele largou a mochila no meio da rua, sentindo o peso sumir de seus ombros, e correu. Correu como não corria há anos, os pulmões queimando, o coração socando o peito por dentro, o mundo reduzindo-se a um túnel estreito onde só existiam ele, a mulher desconhecida e os 3 homens armados. Quando alcançou a juíza, o ladrão de capuz já havia agarrado a alça da pasta e puxava com força. Ela resistia, mas a luta era desigual. O segundo assaltante se aproximava por trás, a mão já estendida para arrancar o que quisesse. O pai não pensou em heroísmo, não imaginou manchetes, não considerou consequências. Apenas envolveu os braços ao redor da cintura da mulher e a puxou para trás com violência, arrastando-a entre 2 carros parados. O movimento foi tão brusco que a pasta escapou das mãos dela e caiu no asfalto, papéis se espalhando como folhas secas ao vento. Mas ela estava viva, por enquanto. O primeiro disparo rasgou o ar com um estampido seco que fez a multidão ao redor se abaixar instintivamente. O barulho era diferente do que se via nos filmes, mais curto, mais violento, mais real. A bala atingiu o chão a centímetros do pé dele, levantando faíscas e fragmentos de asfalto. O tempo desacelerou de forma surreal, cada segundo esticando-se em eternidade. Ele ergueu o corpo, colocando-se entre a mulher e as armas, os braços abertos como se pudesse sozinho deter o metal que voava a centenas de metros por segundo. Seu peito tornou-se escudo. Seus olhos, fixos nos dos assaltantes, carregavam uma determinação que transcendia a lógica da sobrevivência. O segundo disparo nunca veio. A mulher gritou, um grito agudo, desesperado, que perfurou a indiferença urbana e atraiu olhares de todos os lados. Motoristas abriram as portas dos carros, pedestres sacaram celulares. Alguém começou a filmar. Os ladrões, percebendo que a situação escapava ao controle, recuaram. O de capuz preto ainda tentou agarrar a pasta no chão, mas o movimento da multidão se aproximando o fez desistir. Eles fugiram, não correram. Pareciam mais dissolver-se entre as sombras de onde haviam surgido, sumindo em ruelas e vielas que a cidade escondia como veias subterrâneas. Em menos de 30 segundos, tudo havia acabado e começado. O pai permaneceu ali, de pé entre os carros, o corpo ainda tenso, os braços tremendo não de medo, mas da adrenalina que inundava suas veias. Ele olhou para a mulher que havia salvado, e ela olhou de volta. Nos olhos dela, ele viu pânico misturado a gratidão, incredulidade misturada a alívio. Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Apenas balançou a cabeça como se tentasse acordar de um pesadelo. Ele não disse nada, apenas se abaixou, juntou os papéis espalhados pelo chão e os devolveu a ela com as mãos trêmulas. Quando a polícia chegou, minutos depois, já havia uma pequena multidão ao redor. E alguém já havia postado o vídeo online. Nas 48 horas seguintes, o rosto dele apareceu em todos os canais de notícia. As imagens amadoras capturadas por celulares se multiplicaram nas redes sociais, compartilhadas milhares de vezes, comentadas por pessoas que nunca o conheceriam. Ele foi chamado de herói, de exemplo, de cidadão corajoso. Jornalistas bateram à porta de sua casa alugada em um bairro distante, pedindo entrevistas. Ele recusou todas.
Não queria fama, não buscava reconhecimento. Queria apenas que tudo voltasse a ser como antes. Ou melhor, queria voltar a ser pai de verdade, não apenas o homem que levava lanche uma vez por semana. Mas a exposição trouxe algo que ele não previra. Trouxe escrutínio, trouxe atenção e trouxe de volta feridas que ele tentava esconder sob camadas de silêncio e resignação. Foi assim que ela descobriu quem ele era. A juíza, ainda abalada pelo trauma do assalto, pediu aos investigadores que identificassem o homem que a salvara. Quando o nome apareceu no relatório policial, algo dentro dela se revirou. Ela conhecia aquele nome, conhecia aquele caso. Havia sido uma das juízas que, meses antes, havia decidido pela perda da guarda da filha dele, alegando negligência parental. O processo fora rápido, como tantos outros. Uma denúncia anônima, uma visita da assistência social, um laudo superficial, uma sentença. Era assim que o sistema funcionava. Eficiente, mas não necessariamente justo. O contraste a corroeu por dentro. O homem que enfrentara 3 assaltantes armados para proteger uma desconhecida era o mesmo que fora julgado incapaz de proteger a própria filha. Como isso podia ser verdade? Ela revisitou os autos do processo, leu novamente os relatórios, as testemunhas, as alegações. Tudo parecia correto do ponto de vista técnico, mas algo não se encaixava. A denúncia anônima mencionava negligência grave, criança deixada sozinha em casa, falta de alimentação adequada, ambiente insalubre. Mas o relatório da assistente social, que ela agora relia com olhos mais atentos, era vago demais, genérico demais. Parecia ter sido escrito para concluir algo já decidido antes da visita. Ela pediu uma revisão informal. Foi negada. Insistiu, usando sua posição. Foi bloqueada. Quanto mais tentava investigar, mais portas se fechavam à sua frente. Era como se alguém não quisesse que aquele caso fosse reaberto, como se houvesse interesse em manter aquele pai afastado da filha. A suspeita cresceu, alimentada por pequenos detalhes que começaram a se somar. O vídeo do assalto, por exemplo. Ela o assistiu dezenas de vezes, pausando, retrocedendo, ampliando, e foi aí que notou. Ao fundo, afastado da ação principal, havia um quarto homem. Ele não participou do roubo, apenas observava. E quando os outros fugiram, ele não correu. Caminhou calmamente até um carro estacionado do outro lado da rua. Um sedã escuro com vidros fumês, e entrou. O veículo saiu devagar, sem pressa, como se nada tivesse acontecido. Ela congelou a imagem, tentou ampliar a placa, mas a resolução era baixa demais. Ainda assim, algo naquilo a perturbava profundamente. Não parecia coincidência, parecia orquestração. Ela começou a investigar por conta própria, usando contatos discretos, pedindo favores a colegas de confiança. Foi assim que, uma semana depois, recebeu um envelope pardo sem remetente, deixado na portaria do fórum. Dentro havia um relatório de 5 páginas, impresso em papel comum, sem timbre, sem assinatura. Mas o conteúdo era devastador. O relatório afirmava, com riqueza de detalhes, que o assalto não fora aleatório, que ela, a juíza, havia sido alvo específico, mas não para ser roubada, para ser salva. Para que o pai se expusesse publicamente, tornando-se figura conhecida, impedindo assim qualquer tentativa de reabertura do processo de guarda, sem que houvesse enorme pressão midiática e institucional contra isso. O objetivo era criar uma narrativa. Se ele tentasse recuperar a filha, seria visto como oportunista, alguém usando a fama de herói para manipular o sistema. Era um jogo cruel, mas engenhoso. Ela sentiu o estômago revirar. Se aquilo fosse verdade, significava que forças poderosas estavam trabalhando para manter aquele homem longe da filha. Mas por quê? O que ele representava de ameaça? Ou pior, o que a filha representava? Ela precisava de respostas, mas o tempo estava contra ela. Havia uma audiência marcada para dali a 15 dias, a audiência final que decidiria a adoção da criança por outra família.
Se nada fosse feito até lá, o pai perderia a filha para sempre, sem nem mesmo saber que fora vítima de uma conspiração. A juíza tomou uma decisão. Procurou o pai. Conseguiu o endereço através dos registros policiais e foi até lá sem avisar, numa tarde chuvosa que tornava a cidade ainda mais cinzenta. Ele morava num apartamento pequeno no 5º andar de um prédio sem elevador, em uma rua onde o comércio informal ocupava as calçadas. Quando abriu a porta e a reconheceu, seu rosto se fechou. Ele não queria falar com ela. Via nela a personificação do sistema que o destruíra. Mas ela insistiu. Pediu apenas 5 minutos e algo na urgência de sua voz o fez recuar e permitir que entrasse. A sala era modesta, mas limpa. Um sofá velho, uma televisão pequena, uma mesinha de centro com marcas de copos. Nas paredes, fotografias da filha em diferentes idades. Um mosaico de memórias congeladas. Ele não ofereceu café, não ofereceu assento, apenas cruzou os braços e esperou que ela falasse. Ela explicou tudo: o relatório anônimo, o quarto homem no vídeo, a possibilidade de que o assalto fora armado. Ele ouviu em silêncio, o rosto endurecendo a cada palavra, os punhos se fechando involuntariamente. Quando ela terminou, ofereceu ajuda jurídica, recursos, contatos. Ele recusou. Disse que não precisava de favores, que não queria caridade. Disse que tudo o que precisava era de tempo. Tempo para provar que era capaz, que merecia ser pai, que aquelas acusações eram falsas. Ela argumentou que o tempo era exatamente o que ele não tinha, mas ele permaneceu inflexível. A recusa a frustrou, mas também a intrigou. Havia dignidade naquela teimosia, um tipo de orgulho que não se curvava nem diante da injustiça. Ela saiu daquele apartamento sem respostas, mas com a certeza de que precisava agir, mesmo sem o consentimento dele. Nos dias seguintes, a juíza requisitou formalmente os registros completos do caso. Foi quando as coisas começaram a piorar. Os arquivos estavam incompletos. Documentos essenciais haviam sumido. O laudo da assistente social, que deveria estar anexado aos autos, não foi encontrado. As gravações das câmeras de segurança do prédio onde ele morava, que teriam provado ou desmentido as alegações de negligência, haviam sido apagadas por falha técnica. As testemunhas que constavam no processo não puderam ser localizadas. Endereços errados, telefones inexistentes. Era como se alguém tivesse sistematicamente apagado qualquer evidência que pudesse contradizer a versão oficial. Ela começou a sentir medo. Não o medo súbito e agudo do assalto, mas um medo frio, persistente, que se instalava na boca do estômago e não ia embora. Alguém estava observando. Alguém sabia que ela estava investigando. Colegas que antes a cumprimentavam no corredor agora desviavam o olhar. Reuniões eram remarcadas sem explicação. Seu computador começou a apresentar problemas. Arquivos que não abriam, e-mails que desapareciam. Ela não era paranoica, era experiente o suficiente para reconhecer quando estava sendo isolada. Oi, tudo bem com você? Se está gostando dessa história, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. E comenta aí embaixo de onde você está falando. Eu adoro saber de onde vocês são. De verdade. Me conta aí. No 10º dia, ela recebeu um telefonema anônimo. Uma voz distorcida, provavelmente usando algum tipo de modulador, avisou que ela deveria parar de investigar, que estava se metendo em assuntos que não lhe diziam respeito. Ela desligou sem responder, mas a mão que segurava o telefone tremia. Aquela noite, não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons noturnos da cidade, pensando na filha do pai, pensando em todas as crianças que o sistema falhava diariamente, pensando em como uma engrenagem podia ser tão bem lubrificada que ninguém notava quando moía gente inocente. Ela decidiu arriscar tudo. No 11º dia, usando contatos que mantinha desde os tempos de advocacia, antes de se tornar juíza, ela conseguiu acesso aos registros internos do fórum, aqueles que não constavam nos autos oficiais, apenas nas planilhas administrativas internas.
Foi aí que encontrou a primeira pista real. A denúncia anônima contra o pai não havia sido feita através dos canais normais. Fora registrada diretamente no gabinete de um promotor específico, um homem conhecido por sua ambição política, que usava casos de repercussão para construir imagem pública. Ele fora o responsável por acelerar o processo, por pressionar a assistente social, por garantir que tudo corresse rápido demais para que houvesse defesa adequada. Ela anotou o nome do promotor, começou a investigá-lo, descobriu que ele havia se candidatado a vereador nas últimas eleições e perdera por pouca margem. Descobriu que planejava se candidatar novamente, desta vez a deputado estadual, e que estava construindo uma plataforma baseada em proteção da infância e combate à negligência parental. Cada caso que ele vencia era uma estatística em seu currículo, uma história que ele contava em palanques improvisados. O pai era apenas mais um número, a filha apenas mais uma peça de propaganda. No 12º dia, enquanto ela revisava obsessivamente as anotações que fizera, a porta de seu gabinete se abriu sem que houvesse batido. Uma mulher jovem entrou, olhando nervosamente para os lados. Ela trabalhava no setor administrativo do fórum havia apenas 6 meses, mas já fora suficiente para ver coisas que a incomodavam. Com voz trêmula, ela contou que ouvira uma conversa entre o promotor e um dos assistentes dele, algumas semanas antes do assalto. Eles discutiam como criar uma situação que expusesse o pai, que o tornasse figura pública antes da audiência final. A assistente não entendera completamente na época, mas depois do assalto, as peças se encaixaram. Ela não tinha provas gravadas, mas se lembrava de nomes, datas, detalhes. A juíza ouviu tudo, tomando notas frenéticas. Quando a jovem terminou, ela perguntou por que estava contando aquilo, por que estava arriscando o emprego. A resposta veio simples, direta, porque tenho uma filha da idade dela, e se alguém me tirasse minha filha sem razão, eu gostaria que alguém lutasse por mim. Era toda a motivação que a juíza precisava ouvir. Ela agradeceu, pediu que a mulher tivesse cuidado e prometeu protegê-la de qualquer retaliação. Nos 2 dias seguintes, ela trabalhou sem parar. Requisitou novas perícias, convocou testemunhas que haviam sido ignoradas no processo original, exigiu que as câmeras do fórum fossem verificadas para confirmar a entrada suspeita do relatório anônimo. Encontrou resistência em cada esquina, mas também encontrou aliados, outros juízes que desconfiavam do promotor, funcionários que haviam testemunhado irregularidades, até mesmo um policial aposentado que fora responsável pela investigação inicial e nunca se sentira confortável com a velocidade do processo. No 13º dia, ela recebeu um pacote volumoso via mensageiro. Dentro, havia um dossiê completo, vídeos das câmeras de segurança que supostamente haviam falhado, mas que alguém salvara antes do apagamento. Laudos técnicos originais que mostravam que o ambiente onde o pai vivia com a filha era adequado, limpo, seguro e, mais importante, uma gravação de áudio de um dos ladrões do assalto, feita pela polícia durante interrogatório posterior em caso não relacionado. Nela, o homem confessava quase casualmente que recebera R$500 para criar uma cena numa avenida específica, num horário específico, envolvendo uma mulher de blazer azul. Ele não sabia por quê, nem se importava. Era só mais um trabalho. O elo final estava ali. A juíza teve que se sentar, respirar fundo, deixar a realidade do que descobrira se assentar. Aquilo não era apenas negligência institucional ou ambição política isolada. Era conspiração deliberada, manipulação sistemática de vidas humanas para servir a interesses mesquinhos. Ela sentiu raiva, uma raiva limpa, justa, que a energizou em vez de paralisá-la. Copiou tudo, fez backups, enviou cópias para pessoas de confiança. Não podia arriscar que aquelas provas sumissem também. No 14º dia, ela entregou o dossiê completo à corregedoria. A reação foi imediata.
O promotor foi afastado temporariamente de suas funções, enquanto uma investigação interna era aberta. 2 funcionários do fórum, que haviam participado da manipulação dos documentos, foram suspensos. A audiência que decidiria o destino da filha do pai foi remarcada, antecipada para o dia seguinte, sob urgência excepcional. Havia risco de que, se esperassem mais, as provas fossem contestadas, adiadas, enterradas sob burocracia. A janela de oportunidade era estreita, mas estava aberta. Ela ligou para o pai naquela noite. Ele atendeu no 3º toque, a voz cansada de quem trabalhara o dia inteiro em algum serviço braçal para pagar as contas. Ela explicou rapidamente. A audiência seria amanhã. Ela tinha provas. Ele precisava estar presente. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois um único obrigado, rouco, carregado de emoção contida. Ela sabia que aquele homem não chorava na frente de ninguém, mas talvez chorasse sozinho naquela noite. Urban, Bloco 2. A manhã da audiência amanheceu com céu limpo, contraste quase irônico com a tempestade que se desenrolaria dentro do fórum. A sala estava mais cheia que o normal. Havia jornalistas na porta, atraídos pela repercussão do caso. Havia ativistas de direitos parentais, que tomaram conhecimento da situação através das redes sociais. Havia até mesmo pessoas comuns que simplesmente queriam ver justiça sendo feita. O pai chegou 15 minutos antes do horário marcado, vestindo a mesma camisa xadrez que usara no dia do assalto, agora lavada e passada com esmero. Ele não trouxera advogado. Não tinha dinheiro para um, mas a juíza providenciara um defensor público competente, alguém em quem confiava. Quando as portas da sala de audiência se abriram, o clima era de tensão palpável. A juíza que presidiria aquela sessão não era ela. Por questões éticas, ela se declarara impedida, já que estava diretamente envolvida nos fatos. Mas havia preparado tudo. Entregara o dossiê completo ao colega que assumira o caso, brifando-o sobre cada detalhe, cada nuance. Ela se sentou nas cadeiras reservadas ao público, ao lado da jovem assistente que a ajudara. Ambas sabiam que aquelas próximas horas definiriam não apenas o destino de um pai e uma filha, mas talvez o próprio funcionamento do sistema. O promotor que substituíra o afastado tentou argumentar que as novas provas eram inadmissíveis por terem sido obtidas de forma irregular. O juiz-presidente rebateu com firmeza. As provas haviam sido requisitadas através de canais legais, e qualquer irregularidade anterior fora cometida justamente para suprimi-las. O argumento caiu. Começaram, então, a ser apresentadas uma a uma todas as evidências que haviam sido escondidas. Os vídeos mostravam um apartamento simples, mas organizado, com um quarto infantil decorado com desenhos coloridos, brinquedos arrumados em caixas, roupas limpas no armário. Nada que justificasse a acusação de negligência. As testemunhas originais, aquelas que haviam sumido misteriosamente, foram localizadas e prestaram depoimento. Uma vizinha idosa contou que via o pai buscar a filha na escola todos os dias, que eles caminhavam de mãos dadas, que ele sempre perguntava sobre o dever de casa. Um professor confirmou que a menina era bem cuidada, chegava limpa e alimentada, participava das atividades, parecia feliz. Não havia em nenhum momento qualquer indício de negligência. O que havia era uma denúncia fabricada, documentos adulterados e um sistema que acreditara rápido demais sem questionar o suficiente. Quando chegou a hora de ouvir a gravação do ladrão confessando ter recebido dinheiro para criar a cena do assalto, a sala ficou em silêncio absoluto. Até os jornalistas pararam de anotar, hipnotizados pela voz rouca que saía dos alto-falantes. O homem descrevia como recebera o dinheiro de um intermediário, como haviam escolhido aquele horário porque sabiam que a juíza passaria por ali. Como o plano era criar uma situação que parecesse espontânea, mas que, na verdade, fora meticulosamente planejada. Ele não mencionava o nome do promotor diretamente, mas o intermediário já havia sido identificado.
Era um assessor próximo dele. O juiz-presidente pausou a gravação no meio, solicitou alguns minutos para consultar a corregedoria. Quando voltou, seu rosto estava grave. Ele anunciou que, à luz das novas evidências, o processo original que resultara na perda da guarda era declarado nulo. Todas as decisões anteriores estavam sendo revertidas imediatamente. A guarda provisória seria devolvida ao pai naquele mesmo momento, aguardando apenas os trâmites finais, que seriam mera formalidade. A sala explodiu em murmúrios, depois em aplausos discretos que foram crescendo até que alguém pedisse ordem. O pai permaneceu sentado, as mãos sobre a mesa à sua frente, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós ficaram brancos. Ele não chorou, não sorriu, apenas fechou os olhos por um longo momento, como se tentasse absorver a realidade do que acabara de ouvir. Quando os abriu novamente, seu olhar procurou pela juíza nas fileiras públicas. Seus olhos se encontraram através da sala lotada. Ela assentiu levemente, um gesto quase imperceptível, mas que carregava todo o peso do que haviam atravessado juntos. Ele retribuiu com um aceno igualmente discreto. Não havia necessidade de palavras. Mas o julgamento ainda não terminara. O juiz-presidente fez uma pausa, consultou suas anotações e então chamou a juíza para se aproximar. Ela hesitou por um segundo antes de se levantar e caminhar até a frente da sala. Todos os olhos se voltaram para ela. O juiz pediu que ela explicasse, em suas próprias palavras, como tomara conhecimento das irregularidades, o que a motivara a investigar apesar dos riscos pessoais e profissionais. Ela respirou fundo, organizou os pensamentos e começou a falar. Contou sobre o assalto, sobre o medo que sentira, sobre o gesto daquele desconhecido que colocara o corpo entre ela e a morte. Contou como aquilo a afetara profundamente, como descobrira quem ele era, e como o contraste entre o herói e o acusado não fizera sentido. Contou sobre a investigação solitária, sobre as portas que se fecharam, sobre os obstáculos impostos. E então, pela primeira vez em sua carreira, fez algo que não esperava fazer. Pediu desculpas. Pediu desculpas publicamente ao pai, reconheceu que fora parte de um sistema que falhara, que julgara rápido demais, que acreditara em papéis sem questionar as histórias por trás deles. Sua voz tremia, mas não de fraqueza, de convicção. Ela disse que aquele caso mudara sua forma de ver a profissão, que nunca mais assinaria uma sentença sem ter absoluta certeza de que estava fazendo justiça, não apenas seguindo protocolos. Disse que o sistema precisava mudar, que não podia continuar tratando pessoas como números, casos como estatísticas. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de várias pessoas na sala. Até o juiz-presidente teve que pigarrear antes de continuar. Ele então se voltou para o pai e fez uma pergunta simples. O que o senhor gostaria de dizer? O pai ficou em silêncio por um longo momento. Parecia estar lutando contra algo dentro de si, contra anos de raiva contida, de frustração, de injustiça acumulada. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, mas firme. Ele disse que não queria vingança, não queria que cabeças rolassem. Queria apenas sua filha de volta. Queria poder ser pai novamente, poder levá-la à escola, fazer o dever de casa com ela, ouvir suas histórias antes de dormir. Disse que o lanche que carregava naquela manhã ainda estava na mochila que abandonara na rua, e que tudo o que queria era poder fazer outro e entregá-lo pessoalmente. A simplicidade daquelas palavras tocou algo profundo em todos os presentes. Não havia eloquência rebuscada, não havia discurso preparado, apenas a verdade nua de um homem que fora despojado do que mais amava e que finalmente teria a chance de recuperá-lo. O juiz-presidente assentiu, agradeceu e declarou encerrada a audiência. Os procedimentos formais levariam alguns dias, mas a essência estava decidida. Justiça fora feita ainda que tardiamente.
Do lado de fora do fórum, a imprensa aguardava ansiosa. Microfones foram estendidos, câmeras apontadas, perguntas gritadas simultaneamente. O pai recusou todas as entrevistas, protegendo o rosto com a mão, enquanto caminhava rapidamente em direção ao ponto de ônibus. Ele não queria mais holofotes, não queria mais ser manchete. Queria apenas voltar à invisibilidade segura do anonimato, onde poderia reconstruir sua vida sem que cada movimento fosse escrutinado. A juíza, por sua vez, deu uma breve declaração à imprensa, reiterando a importância de questionar o sistema, de não aceitar injustiças, mesmo quando parecem oficialmente sancionadas. Nos dias que se seguiram, o escândalo se expandiu. A investigação da Corregedoria revelou que o promotor afastado havia manipulado outros casos além daquele, sempre buscando resultados rápidos que inflassem suas estatísticas. Pelo menos 7 outros processos foram reabertos. Outras famílias tiveram a chance de contestar decisões que haviam destruído suas vidas. O promotor acabou sendo não apenas afastado, mas denunciado criminalmente por abuso de autoridade, falsidade ideológica e associação criminosa. Sua carreira política estava acabada, antes mesmo de começar verdadeiramente. Os 2 funcionários do fórum que participaram da manipulação de documentos foram demitidos após processo administrativo. A assistente social que elaborara o laudo superficial foi investigada e descobriu-se que recebia pagamentos extraoficiais para produzir relatórios direcionados em diversos casos. Ela perdeu o registro profissional e enfrentaria processos criminais. O sistema, que por tanto tempo operara nas sombras, foi exposto à luz crua do escrutínio público. Não era suficiente para corrigir todas as falhas, mas era um começo. A jovem assistente que ajudara a juíza com informações cruciais foi protegida contra retaliações e acabou sendo promovida para um cargo de maior responsabilidade, onde poderia atuar como vigilante interna contra futuras irregularidades. Ela se tornou símbolo de como uma pessoa comum, em posição aparentemente insignificante, pode fazer diferença decisiva quando escolhe agir de acordo com a consciência. Sua coragem inspirou outros funcionários a denunciarem irregularidades que antes aceitavam como parte normal do trabalho. O pai finalmente pôde buscar a filha na casa adotiva temporária onde ela estava há meses. A menina tinha 7 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças, olhos grandes que se arregalaram quando o reconheceu na porta. Ela correu para seus braços com uma força que quase o derrubou, e pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu que as lágrimas rolassem livremente pelo rosto. Não havia vergonha naquilo, apenas alívio, gratidão, amor puro. Ele murmurou no ouvido dela que nunca mais a deixaria, que tinham perdido tempo demais, mas que cada segundo dali em diante seria dedicado a recuperar o que lhes fora roubado. A adaptação não foi imediata nem perfeita. A menina trazia consigo o trauma da separação, pesadelos noturnos em que acordava chorando, momentos de raiva inexplicável quando testava os limites para ver se ele realmente ficaria. O pai enfrentou cada crise com paciência que não sabia possuir, aprendendo que ser pai não era apenas prover, mas estar presente mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Ele procurou ajuda psicológica para ambos, usando o pouco dinheiro que tinha, porque entendera que algumas feridas não cicatrizam sozinhas. Aos poucos, a rotina se estabeleceu. Ele voltou a levá-la à escola todos os dias, não apenas às sextas-feiras. Voltou a preparar o lanche com cuidado, adicionando bilhetinhos bobos que a faziam sorrir. Voltou a ouvir sobre as amigas, os professores, as pequenas vitórias e derrotas do dia escolar. Voltou a ser pai não apenas no papel, mas na prática cotidiana e exaustiva que define a paternidade real. E a cada dia via a luz voltando aos olhos da filha, a confiança se reconstruindo tijolo por tijolo. A juíza manteve contato discreto, nunca invasivo.
Enviava mensagens ocasionais perguntando como estavam, oferecendo ajuda se necessário. O pai respondia brevemente, sempre agradecido, mas mantendo certa distância. Ele entendia o papel crucial que ela desempenhara em sua redenção, mas também carregava a lembrança de que ela fora parte do sistema que o condenara inicialmente. Não havia ressentimento, apenas a compreensão de que algumas relações são complexas demais para a amizade simples. Eles compartilhavam uma história, não um futuro. 3 meses após a audiência, a juíza propôs uma mudança no protocolo de avaliação de casos de guarda dentro do fórum. Sugeriu que todo o processo que envolvesse denúncia anônima fosse submetido a dupla verificação, que as assistências sociais fossem acompanhadas por observadores independentes, que houvesse prazo mínimo de investigação antes de decisões definitivas. A proposta encontrou resistência. Mudanças sempre encontram, mas o escândalo recente ainda estava fresco na memória institucional. A proposta foi aprovada em votação apertada e tornou-se política oficial. Era uma vitória pequena diante do tamanho do problema sistêmico, mas era vitória. Significava que futuras crianças teriam ao menos uma chance maior de que suas histórias fossem ouvidas com mais cuidado, que pais fossem julgados com mais cautela. Não eliminava o risco de injustiça. Sistemas humanos sempre terão falhas, mas reduzia as chances de que a mesma tragédia se repetisse exatamente da mesma forma. E às vezes, progresso é apenas isso. Fazer com que o próximo erro seja diferente do anterior. 6 meses após a audiência, numa manhã ensolarada de março, o pai caminhava pela mesma avenida onde tudo começara. Ao seu lado, de mãos dadas, estava a filha. Ela usava uma mochila rosa com estampa de unicórnios, conversava animadamente sobre a festa de aniversário de uma colega que aconteceria no fim de semana. Ele ouvia atentamente, fazendo perguntas, sorrindo com aqueles pequenos detalhes que antes lhe pareciam impossíveis de recuperar. O trânsito fluía ao redor deles, indiferente como sempre. Os carros buzinavam, as pessoas corriam, a cidade pulsava seu ritmo perpétuo. Eles passaram exatamente pelo local onde ele abandonara a mochila naquele dia. Ele diminuiu o passo inconscientemente, os olhos percorrendo o asfalto, como se ainda pudesse ver os papéis espalhados, sentir a adrenalina, ouvir o disparo. A filha notou que ele ficara mais quieto e apertou sua mão. Perguntou se estava tudo bem. Ele olhou para ela, para aqueles olhos que carregavam sua genética e sua esperança, e respondeu que sim, que estava tudo bem, melhor do que bem. Estava finalmente como deveria ser. Do outro lado da rua, sentada num café com grandes janelas de vidro, a juíza observava a cena. Não fora planejado, era coincidência genuína, o tipo de encontro casual que cidades grandes proporcionam com mais frequência do que se imagina. Ela tinha uma xícara de cappuccino fumegante entre as mãos e um processo aberto no tablet à sua frente, mas não conseguia se concentrar na leitura. Seus olhos voltavam repetidamente para o pai e a filha que caminhavam na calçada oposta. Ela não acenou, não tentou chamar a atenção, apenas observou, permitindo-se um momento de satisfação silenciosa. Aquele caso mudara algo essencial nela. Fizera-a questionar cada decisão com mais profundidade, considerar não apenas o que os documentos diziam, mas o que não diziam. Tornara a juíza melhor, mais cautelosa, mas também mais humana. E quando via aquele homem e aquela criança caminhando juntos, mãos entrelaçadas, ela sabia que nem tudo estava perdido. Que ainda era possível consertar o que fora quebrado. O pai e a filha dobraram a esquina e desapareceram da vista. A juíza voltou ao tablet, aos documentos que aguardavam análise. Havia outro caso de guarda ali, com denúncia anônima, prazos apertados, pressão para decisão rápida. Mas desta vez ela faria diferente. Requisitaria tempo adicional, investigação mais profunda, ouviria todas as vozes antes de bater o martelo.
porque agora sabia que por trás de cada processo havia pessoas reais, vidas reais, dores reais, e se um gesto simples, proteger uma desconhecida, podia desencadear tanta coisa, então suas decisões também tinham poder de criar ou destruir futuros. A cidade continuava seu movimento perpétuo, engolindo e cuspindo milhões de histórias diariamente. A maioria passava despercebida, dissolvida na massa anônima de existências que se cruzavam sem se tocar. Mas algumas histórias, raras, preciosas, conseguiam romper a indiferença. Conseguiam criar ondas que se propagavam para além do evento inicial, tocando outras vidas, alterando outras trajetórias. A história daquele pai não era única, mas era significativa. Não porque ele fosse herói, ele mesmo rejeitara esse rótulo, mas porque demonstrava algo fundamental sobre natureza humana. Demonstrava que coragem não é ausência de medo, mas ação, apesar do medo. Que justiça não é automaticamente garantida por instituições, mas construída por pessoas dispostas a questionar quando algo não parece certo. Que sistemas podem falhar catastroficamente, mas também podem ser corrigidos quando há vontade suficiente. E que a dignidade de uma pessoa não se mede pelo que ela tem ou pela posição que ocupa, mas pelos atos que comete quando ninguém está esperando nada dela. O promotor corrupto que orquestrara tudo perdeu não apenas a carreira, mas a liberdade. Foi condenado a 5 anos de prisão por múltiplos crimes, sentença que cumpriria em regime fechado. Durante o julgamento criminal, tentou alegar que agia pelo bem maior, que acelerava processos porque o sistema era lento demais, que suas intenções eram nobres mesmo que os métodos fossem questionáveis. O juiz que o sentenciou respondeu que intenções são irrelevantes quando os resultados destroem vidas inocentes, que não existe atalho ético para a justiça. A sentença foi recebida com aplausos no tribunal, gesto raro que demonstrava o quão profundo era o sentimento de que a conta finalmente fora cobrada. Os ladrões que participaram do assalto encenado foram todos localizados e presos. 2 deles fizeram acordos de delação, confirmando que haviam sido contratados através de intermediários para criar a cena. Receberam penas reduzidas em troca da cooperação. O terceiro, que era o atirador, recusou-se a colaborar e recebeu pena integral. Todos enfrentariam anos de prisão, mas nenhum entendia completamente o tamanho da engrenagem da qual haviam sido peças descartáveis. Para eles, fora apenas mais um trabalho mal pago. Não tinham dimensão de como aquele ato reverberara. O quarto homem, aquele que observava à distância e depois entrou no sedã escuro, nunca foi identificado com certeza. Havia teorias, um investigador particular, um assessor direto do promotor, até mesmo alguém de escalão superior que se escondia nas sombras. Mas nenhuma prova concreta. Ele desaparecera como fumaça, e a investigação acabou arquivando aquela ponta solta. Isso incomodava a juíza, que sabia que crimes perfeitos não existem, apenas investigações incompletas. Mas também entendia que nem todas as respostas são alcançáveis, e que às vezes é necessário aceitar vitórias parciais em vez de buscar perfeccionismo paralisante. A assistente social corrupta enfrentou não apenas processo criminal, mas também civil. Várias famílias que haviam sido prejudicadas por seus relatórios fraudulentos entraram com ações de indenização. Ela perdeu tudo: emprego, registro, patrimônio. Acabou condenada a 2 anos de prisão e obrigada a pagar reparações que levariam décadas para quitar. Seu caso tornou-se exemplo nas faculdades de serviço social, usado para ilustrar as consequências de comprometer a ética profissional. Algumas vidas servem de lição, mesmo que involuntariamente. A história ganhou documentário. Uma produtora independente, especializada em casos de interesse social, acompanhou o desenrolar das investigações e produziu uma série de 3 episódios que foi exibida em plataforma de streaming.
O pai recusou participar diretamente, mas autorizou o uso de imagens públicas e documentos de processo. A juíza deu entrevista breve, focada nos aspectos sistêmicos e não nos detalhes pessoais. O documentário teve repercussão significativa, gerando debates nas redes sociais sobre reforma do sistema judiciário e proteção de direitos parentais. Não mudou o mundo, mas plantou sementes. 1 ano após a audiência que restaurou a guarda, a filha do pai fez 8 anos. Ele organizou uma festa simples no pequeno apartamento, convidou os colegas da escola dela, decorou com balões coloridos e preparou brigadeiros que não ficaram perfeitos, mas foram devorados com entusiasmo. A menina soprou as velhinhas do bolo, pediu um desejo que não revelou a ninguém e olhou para o pai com aquele sorriso que faz todo o esforço valer a pena. Ele tirou foto daquele momento, não para postar em redes sociais. Ele não tinha perfil em nenhuma, mas para imprimir e colocar na parede, ao lado das outras fotos que documentavam a vida que reconstruíam juntos. Naquela mesma semana, a juíza foi promovida a desembargadora. A promoção veio com cerimônia formal, discursos protocolares, congratulações de colegas. Mas o momento que mais significou para ela foi o bilhete que encontrou sobre a mesa do gabinete no fim do dia. Era simples, escrito à mão em caligrafia infantil irregular. Obrigada por trazer meu pai de volta. Você é minha heroína. Não havia nome, mas ela sabia quem havia escrito. Guardou aquele bilhete na gaveta mais segura, ao lado dos documentos mais importantes de sua carreira. Porque aquilo, não os títulos, não as promoções, era a verdadeira medida de sucesso. O tempo passou com a velocidade desigual que caracteriza a vida humana, lento nos momentos difíceis, rápido nos momentos felizes. 2 anos após o caso, o pai conseguiu emprego melhor, com carteira assinada e benefícios. Pôde alugar apartamento maior, com quarto separado para a filha, que já estava ficando grande demais para dividir o mesmo espaço. A menina crescia saudável, tirava notas boas na escola, tinha amigas, praticava ballet nas tardes de quinta-feira. Era vida comum, ordinária, mas que para eles tinha sabor de extraordinária, porque quase não acontecera. Ele ainda caminhava pela mesma avenida de vez em quando, não porque precisasse, mas porque aquele lugar tinha significado. Ali ele perdera a inocência sobre como o mundo funcionava, mas também descobrira que tinha dentro de si coragem que desconhecia. Ali ele salvara uma vida sem saber que, ao fazer isso, salvaria também a própria. A avenida permanecia igual. Mesmos prédios, mesmo trânsito, mesma indiferença urbana, mas para ele era monumento pessoal, memorial sem placa de tudo que acontecera. A juíza, agora desembargadora, implementou mudanças estruturais no tribunal. Criou comitê de revisão de casos de guarda, estabeleceu protocolos mais rigorosos para denúncias anônimas, instituiu treinamentos obrigatórios para assistentes sociais sobre vieses inconscientes e avaliação objetiva. Não foram mudanças revolucionárias, mas eram sólidas, práticas, replicáveis. Outros tribunais começaram a adotar medidas semelhantes, criando efeito cascata que ela não antecipara. Às vezes, o impacto de uma ação só se revela anos depois, quando se olha para trás e percebe-se quantas vidas foram tocadas silenciosamente. 5 anos após o assalto, numa tarde comum de outubro, eles se encontraram novamente na mesma avenida. Não foi planejado. A cidade grande funciona assim, criando colisões aleatórias entre órbitas que raramente se cruzam. Ele estava com a filha, agora pré-adolescente de 12 anos, voltando de consulta médica de rotina. Ela estava saindo de reunião no fórum. Seus olhos se encontraram à distância, através da multidão de pedestres apressados. Desta vez, ele caminhou até ela. A filha seguiu ao lado, curiosa sobre quem seria aquela mulher que fizera o pai parar no meio da calçada. Ele estendeu a mão, formal, respeitoso. Ela apertou, sentindo o aperto firme de quem trabalha com as mãos.
Ele agradeceu, de forma simples e direta, por tudo que ela fizera. Disse que não passava um dia sem que se lembrasse de que, se ela não tivesse agido, ele teria perdido a filha para sempre. Ela respondeu que apenas fizera o que era certo, que era ele quem merecia o crédito por nunca desistir, por ser o pai que sempre fora capaz de ser. A filha olhava entre os dois, processando informações que já conhecia em partes, mas que agora ganhavam rostos reais. Ela sabia da história. O pai contara quando ela teve idade suficiente para entender. Sabia sobre o assalto, sobre a injustiça, sobre a luta para recuperá-la. Mas ver a mulher que participara daquilo, ali, em carne e osso, tornava tudo mais concreto. Ela murmurou um tímido "obrigada", que fez a desembargadora sorrir com ternura. Conversaram por alguns minutos, ali mesmo na calçada, enquanto a cidade fluía ao redor indiferente. Falaram sobre coisas triviais, como ela estava na escola, que ele conseguira promoção no trabalho, que ela estava prestes a se aposentar depois de 3 décadas de carreira. Não mencionaram o processo, não revisitaram o trauma. Aquilo já era passado, cicatriz que permanece, mas não dói mais ao toque. Quando se despediram, sabiam que provavelmente não se veriam novamente. E estava tudo bem. Algumas pessoas entram em nossas vidas para mudar seu curso e então se afastam. Sua missão cumprida. A vida continuou seu fluxo natural. O pai envelheceu, vendo a filha crescer, graduar-se, construir própria vida. Ela nunca esqueceu o que ele fizera. Não apenas o gesto heróico na avenida, mas o esforço diário de ser presente, de reconstruir confiança, de provar que amor não é palavra, mas ação constante. Quando chegou sua vez de ser mãe, ela educou os filhos contando a história do avô, transformando aquele episódio em legado familiar de coragem e persistência. A desembargadora se aposentou aos 63 anos, com cerimônia emotiva, onde colegas destacaram não apenas sua competência técnica, mas seu compromisso com justiça genuína. Em seu discurso de despedida, ela contou a história, sem mencionar nomes, respeitando privacidade, de um caso que mudara sua forma de ver a profissão. Falou sobre um pai que perdera tudo e recuperara por não desistir. Sobre um sistema que falhara, mas fora capaz de se autocorrigir. Sobre a importância de sempre questionar, sempre investigar, nunca aceitar versão oficial como verdade inquestionável. Anos mais tarde, quando o pai já era homem de cabelos grisalhos e a filha já tinha própria família, eles voltaram àquela avenida uma última vez. Era dia chuvoso, céu carregado de nuvens cinzentas que ameaçavam tempestade. O trânsito estava caótico, buzinas ecoando, pessoas correndo para não se molhar. Eles caminharam devagar, sem pressa, até o ponto exato onde tudo acontecera décadas antes. Ele olhou ao redor, tentando reconciliar memória com realidade presente. A cidade mudara. Prédios novos haviam sido construídos, lojas antigas fecharam, até o traçado da calçada era diferente, mas algo permanecia igual. O movimento, o caos, a indiferença urbana que engole histórias sem registrá-las, exceto que algumas histórias se recusam a ser engolidas. Algumas histórias criam marcas invisíveis, mas permanentes, alterando não o espaço físico, mas o significado que aquele espaço carrega. A filha, agora mulher madura com próprios filhos, perguntou ao pai o que ele sentia estando ali novamente. Ele pensou por longo momento antes de responder. Disse que sentia gratidão. Gratidão por ter tido coragem quando precisou, por ter encontrado ajuda quando estava perdido, por ter recuperado o que mais amava quando parecia impossível. Disse que aquele lugar era lembrança de que a vida pode mudar em segundos, mas que também pode ser reconstruída se houver persistência e sorte suficientes. Começou a chover, gotas grossas que rapidamente se transformaram em chuva forte. Eles correram para se abrigar sob a marquise de uma loja, rindo da súbita necessidade de movimento. Ali,
Esperando a chuva passar, ele colocou o braço ao redor dos ombros da filha, gesto de proteção que fizera milhares de vezes ao longo das décadas. Ela encostou a cabeça em seu ombro, confortável, segura, e naquele momento, simples e comum, estava contida toda a verdade que a história tentara ensinar. A dignidade humana não se compra, não se herda, não se ganha em loteria. Constrói-se através de escolhas, pequenas e grandes, que definem quem realmente somos. O pai que enfrenta 3 assaltantes para proteger desconhecida não é herói porque não tem medo, mas porque age apesar do medo. A juíza que arrisca carreira para corrigir injustiça não é santa porque é perfeita, mas porque reconhece imperfeição e tenta consertar. A filha que perdoa sistema que quase a separou do pai não é ingênua porque esquece, mas porque entende que carregar raiva é prisão voluntária. A chuva passou como sempre passa. O sol rompeu entre as nuvens, criando arco-íris tímido sobre os prédios cinzentos. Eles saíram do abrigo e continuaram caminhando, deixando para trás aquela avenida que já não era cenário de trauma, mas de transformação. A cidade continuou seu ritmo, indiferente, eterna, sempre igual e sempre diferente. E em algum lugar, em meio aos milhões de anônimos que transitavam pelas ruas, outras histórias estavam sendo escritas. Histórias de coragem, de falha, de redenção. Porque é isso que cidades fazem. Servem de palco para o drama humano em todas as suas variações. E se prestarmos atenção suficiente, se olharmos além da superfície de indiferença, veremos que cada esquina guarda história, cada calçada testemunhou algo significativo para alguém. O mundo não é feito apenas de grandes eventos que entram para livros de história. É feito principalmente de pequenos atos de coragem, de pequenas vitórias contra a injustiça, de pequenas luzes que se recusam a se apagar na escuridão. A história daquele pai e daquela juíza é apenas uma entre incontáveis, mas é suficiente. Suficiente para lembrar que sistemas podem ser mudados, que injustiças podem ser corrigidas, que pessoas comuns podem fazer diferença extraordinária quando escolhem agir. O legado não está em monumentos ou placas comemorativas. Está na filha que cresceu amada, na desembargadora que reformou protocolos, nas outras famílias que foram poupadas de sofrimento semelhante porque alguém decidiu que o status quo não era aceitável. E quando, eventualmente, todos os protagonistas dessa história já não estiverem mais aqui, quando virarem apenas registros em arquivos judiciais que ninguém mais consulta, a essência permanecerá. Permanecerá na forma de precedente legal que protege famílias, na forma de protocolos que exigem investigação mais cuidadosa, na forma de lembrança passada de geração em geração sobre a importância de nunca desistir do que é certo. A avenida continua ali, indiferente. Os carros passam, as pessoas atravessam, a vida pulsa sem memória do que aconteceu naquele ponto específico do asfalto. Mas memória não precisa estar gravada no concreto. Está gravada em vidas que foram tocadas, em escolhas que foram influenciadas, em futuros que foram alterados. E isso, no fim, é tudo o que qualquer história pode aspirar a ser. Não imortalidade, mas impacto real em mundo real. O sol se pôs sobre a cidade, tingindo o céu de laranjas e rosas que logo dariam lugar ao azul escuro da noite. As luzes dos postes se acenderam automaticamente, criando ilhas de claridade na escuridão crescente. E em algum lugar, em um apartamento modesto, mas cheio de amor, um pai e uma filha jantavam juntos, conversando sobre trivialidades do dia, construindo memórias que nenhum sistema poderia roubar. A justiça fora feita, não perfeitamente. Justiça humana nunca é, mas o suficiente. E no balanço final entre o que foi perdido e o que foi recuperado, o lado da recuperação pesava mais. Porque no fim, não importa o tamanho da injustiça se a resposta for proporcional em determinação. Não importa quantas portas se fecham se continuarmos procurando até encontrar a que se abre.
Não importa quanto tempo se perde, se o que resta ainda tem valor. Esta foi a história de um gesto que se transformou em símbolo, de uma injustiça que gerou correção, de uma perda que se tornou recuperação. Foi história sobre como coragem não é ausência de medo, mas escolha de agir apesar dele. Sobre como justiça não é garantia automática, mas conquista que exige luta. Sobre como dignidade humana se mede não pelo que temos, mas pelo que fazemos quando confrontados com escolha entre o fácil e o certo. E se há lição a ser extraída, além das óbvias, sobre reforma de sistemas e proteção de direitos, é esta. Cada um de nós carrega dentro de si capacidade de mudar curso de história. Não necessariamente a grande história com H maiúsculo, mas as pequenas histórias individuais que, somadas, constroem o tecido da experiência humana. Um gesto, uma decisão, uma recusa em aceitar injustiça, qualquer um desses pode ser o início de algo maior do que imaginamos no momento da ação. A noite se instalou completamente sobre a cidade. Milhões de luzes piscavam como estrelas terrestres, cada uma representando vida sendo vivida, história sendo escrita. E em algum lugar no meio de tudo isso, a essência desta história continuava viva. Não como manchete, não como lembrança, mas como verdade silenciosa que não precisa de palavras para existir. O amor de um pai por sua filha. A consciência de uma juíza fazendo o que é certo. A coragem de pessoas comuns em momentos extraordinários. A capacidade de sistemas falharem e se autocorrigirem. A persistência da esperança mesmo diante da aparente impossibilidade. Isto não foi conto de fadas com final perfeito. Foi história real, com todas as imperfeições e complexidades que realidade traz. Mas foi história onde, no final, o bem não prevaleceu, porque bem sempre prevalece, mas porque pessoas específicas fizeram escolhas específicas que criaram condições para que prevalecesse. E essa distinção entre destino inevitável e resultado de ação consciente é toda a diferença. A última luz se apagou na janela do apartamento onde pai e filha dormiam, exaustos, mas em paz. A cidade continuou seu murmúrio noturno, nunca realmente silenciosa. E em algum lugar, alguém estava tomando decisão que mudaria a vida de outra pessoa, sem nem mesmo saber. Porque é assim que o mundo funciona, não através de grandes gestos épicos isolados, mas através de milhões de pequenos atos que se entrelaçam criando tapeçaria complexa demais para qualquer um compreender completamente. Esta história acabou, outras continuam, e no espaço entre o fim e o começo há apenas isto. A esperança de que, quando chegar nossa vez de escolher entre o fácil e o certo, teremos coragem de escolher o certo. Não porque seremos heróis, mas porque seremos humanos, falíveis, imperfeitos, mas capazes de algo maior que nós mesmos quando absolutamente necessário. E aí, o que achou dessa história? Se emocionou? Se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Eu amo saber de onde vocês são. Deixa seu estado, sua cidade aí embaixo. Até a próxima história.